pontinho vermelho aqui. Apareceu, gravar. Eu acho que é isso, né? Acredito eu. A regra é gravar. Assim eu espero. Vamos deixar lá e lá. Sabe o que eu queria? Diga. Esse é o meu. Da bica. Ah, da bica. Já entendi. Mas não seria melhor num copo de vidro? Não, isso não dá. Não? Não, aí já fica. Sem filtrar, sem nada. Da bica, normal. Tá bom. Uma noite agradável, né? Tá. Calor, tá frio, né? Um pouquinho mais pra quente. Exatamente, pra mim tá mais pra quente. Mas Não, tá quente. é porque os calorentos sofrem, Pra né? mim, tá ótimo. Eu sou o ano inteiro assim. É, verdade. Ah, a temperatura é agradável, não tá um calor desagradável. Tá bom. Tá. Então, vamos lá, né? Você não quer passar pra cá também? Que aí assim fica mais ou menos... Vem pra cá, gente. Não, tá fazendo. Eu sei que eu parei. Aí eu vou passar achando confortável já. Pode ficar Pra bem. frente. Fica Boa noite, né? Então vai ser uma noite assim mais intimista, né? Gente nova, mas são todo mundo amigo, então a gente já vai se sentir meio que à vontade. Então eu vou levantar os temas e aí a gente vai debatendo de uma forma bem leve, gostosa, como mais ou menos as nossas reuniões. Só vou direcionando para a gente ter uma linha de pensamento. Discutir a relação. Discutir a relação é sempre um drama, né? Essa palavra já traz um peso danado e a gente já vai, meu Deus, discutir a relação de novo. Por quê, né? Acho que a frase já está errada, porque a gente já coloca discutir, já está colocando peso, vai cair, vai terminar em briga. Agora entender os mecanismos disso, né? E por que a gente tem aí a todo momento de ter que discutir as relações, Esse é o X da questão. Nós vivemos em sociedade. É impossível a gente não se relacionar com alguém. E aí o que acontece? Temos as relações a nível amoroso, temos as relações familiares, amigos, trabalho. Para cada núcleo, se vocês pararem para analisar, vocês vão ser uma pessoa diferente. Vocês vestem uma máscara para cada pessoa que você encontra e vai avaliar. Então tem um psicólogo americano que ele montou uma tese e é bem aceita hoje. Ele classificou os relacionamentos em 3 fases. Inclusão é o primeiro, controle e afeição é o terceiro. Inclusão. Quando a gente está no momento de se relacionar, seja com uma pessoa ou num grupo, você sente primeiro a necessidade de ser aceito por esse grupo, né? Se incluir naquele grupo, ou ser aceito pela pessoa que você está paquerando. Então aí você vai ter algumas questões e perguntas que no seu inconsciente vai estar ali trabalhando. Será que esse grupo me aceita? Como eu posso fazer para ele me aceitar? E aí a gente vai começar a jogar perguntas, vai começar a desenrolar uma paquera, tentando pesquisar o que o outro pensa, o que o outro acha disso, daquilo, porque aí nesse momento que você vai começar a montar a sua máscara. Bom, é isso, então tem que pensar, ela gosta de jantar, então eu vou chamar ela para o restaurante e tal. E aí você começa a montar aquela
Só que o que acontece? Aí vem a segunda fase. Topou, não, vou num restaurante tal, controle. Aí você começa a querer entender qual vai ser o seu papel nessa relação. Ou no grupo. Como você vai poder controlar, direcionar, né? Aceito por esse grupo e como as suas ideias vão ser colocadas ali. Aí em cima daquela primeira etapa, você já criou aquela máscara e já vai traçar uma estratégia de comportamento para poder controlar aquela relação. Tudo bem até aí. Normal, a gente vai conversar, vai trocar ideia, vai identificar o que o outro pensa e como você vai poder estar aí encontrando esse entrosamento. Depois, na terceira fase, é a necessidade de afeição. Aí você começa a testar toda aquela sua teoria, toda aquela sua lábia, fez o outro gostar de você. E aí começam os testes, para ver se o outro... É aí que começa os desequilíbrios. Quando você começa a testar demais o outro. Aí começa a jogar frases do tipo, você não gosta de mim, você não dá mais atenção que dava antes. Você tem algo errado, você não é mais a mesma pessoa que era antes. Mas por quê? Lá no início, a gente já começa tudo errado. A gente já começa criando aquela máscara, que é a partir do momento que você tem o controle, você se sente seguro, e aí começa a tirar a máscara. Agora não, agora vou ser eu. Vou querer que meu eu seja aceito pelo outro, que é a necessidade de afeição. E aí ele acha, não, agora eu não sou mais aquela pessoa, ela tem que me aceitar como eu sou. Só que aquela pessoa conheceu a outra. E aí de repente, cadê essa pessoa nova que está aqui e eu não conheço? Então aí começam todos os nossos dramas. Além, é claro, da nossa história. Se esse processo está equilibrado, a gente... todo mundo veste uma máscara, isso aí é inevitável, faz parte do nosso instinto até. Né? O pavão abre o rabo lá para conquistar a fêmea. A gente vai conquistar usando nossos talentos, aquilo que a gente acha que tem de bom dentro de nós. E tenta esconder o resto. A maturidade, né, para a gente atingir essa maturidade de relacionamento, a gente vai ter que aprender a não usar alguns artifícios logo de início. Que é o que a espiritualidade vem pedindo muito para a gente hoje. Vocês precisam ser vocês. Precisam aprender a aceitar o outro como o outro é. Então a gente começar a pensar e a tentar se livrar dessas máscaras que foram aí criadas ao longo da nossa história. E olhar para aquelas máscaras que nós distorcemos. Toda máscara distorcida, ela foi gerada no momento em que você foi traumatizado. Que você foi... Tiraram a sua expectativa de felicidade do seu lugar. Aí é outro conceito que a gente vai ter que reavaliar também. Quando a gente entra num relacionamento, a gente tem já desde a infância a cultura, a índole, né, que é a nossa história karmática, que a gente vem trazendo ali, e ali pode ter traumas e coisas que a gente desconhece, mas que estão lá arquivadas, que vão refletir pelo nosso inconsciente. A família que você estava inserido, como você foi conduzido dentro dessa educação. Ali você começou a formar uma personalidade. Essa personalidade é a primeira máscara que a gente veste. E que a gente toma como nossa. É meu eu. Outro erro nosso. Que a gente só vai aprender a nível de quando você está se tornando maduro e estudou um pouquinho o que é espiritualidade. O que acontece?
nós não somos essa personalidade. Mas a gente defende essa personalidade com unhas e dentes. Porque acreditamos que aquele eu ali não pode ser. Aí na infância, você é inserido dentro de um núcleo de uma família, né? Em que você vai ouvir, por exemplo, digamos, a criança que escuta a sua infância toda que não é desejada, que você não é para ter nascido, que você não é nada, você não presta, você é isso, você é aquilo. Essa criança vai desenvolver um complexo. Ela vai se achar inferior, ela não vai se sentir amada. Esse complexo vai refletir no adulto também. E aí vai começar, quando a gente tem a segunda fase, que é querer controlar a relação, e aí o outro não quer ser controlado, aí a gente começa a desenvolver dramas de controle. Esses dramas de controle, quem já leu, acho que a Profecia Celestina, ela explica bem esses dramas, né? A psicologia também. Coitadinho de mim. A pessoa, quando ela não é aceita pelo outro, ela vai começar a testar recursos para sensibilizar. Não, vai ver que ela, quem sabe ela sente pena de mim. Aí, ó, meu Deus, você tá acabando comigo, você faz isso, chora. É o drama mexicano puro. Eu já fiz drama mexicano puro também. Já chorei, já fiz besteira. Nossa, Patrícia é testemunha de uma das grandes besteiras que eu fiz. É uma amiga assim, de muito tempo. Na época eu estava apaixonado por uma menina e ela fazia curso de massagem comigo, né? Aí de repente eu passei mal no curso. Aquilo ali não esqueço nunca. O professor veio e tirou a pressão aqui. Aí ele olhou pra minha cara assim. Acho que vamos ser pro médico. Falei, caraca, tá mal o negócio ali. Aí aquela pressão, a única coisa que eu tinha na cabeça era encontrar aquela menina e dizer pra ela que eu amava ela, que eu poderia morrer e não ter dito aquilo pra ela. Mas a menina estava em outra, ela não queria mais aquele momento. Ela tinha escolhido outro caminho. Larguei. Em vez de ir pro hospital, fui lá na casa da menina, Patrícia me acompanhando. Aí eu falei, vai embora pra casa que eu vou tentar falar com ela e depois eu vou pro hospital. Eu juro que eu ia pro hospital. Um dia você ia. Não fui pro hospital. Aí toquei, liguei, ela estava em casa, mas ela não me atendeu. E fui passando mal. Aí a vizinha, eu assim, você tá bem, você tá assim, tá pálido, branco. Aí ela, enfermeira, correu lá, tirou a pressão. Peraí que eu vou pegar um negócio aqui. Eu peguei um remédio e botou embaixo da minha língua. Salvou ali. Eu já estava acho que tive um infarto naquele momento ali. Mas nada que fosse... Aí bateu a noção, o que eu estou fazendo? Estou atentando contra a minha própria vida por um momento irracional. Querendo impor que a outra pessoa escute aquilo. E aí levantei, falei, cara, quase morri, cara. Por causa de uma atitude, acho que eu tinha os meus 24, não mais, 7. Por aí. Pois é. A partir daquele momento ali, eu comecei a trabalhar meu emocional. Falei, não, já estudava espiritualidade há muito tempo. Não pode agir por impulso, não pode se deixar levar pela aquela coisa de não controle. Tem que ser dono dos meus sentimentos. Não pode impor ao outro aquilo que você acha que tem que ir. E aí comecei a trabalhar a partir dali. E foi o sofrimento que, lendo o Roger pela situação que ele passou, foi essa situação que eu passei lá atrás e compreendo perfeitamente o drama que ele vivenciou. Só que eu tive a sorte de ir amadurecendo naquele período ali. Aliás, foram umas 3 tacadas assim seguidas. Mas passei.
a minha mente focava em quê? Eu preciso aprender com essa situação. Se Deus está me colocando nessa situação, eu tenho que aprender e usar isso a meu favor. E aí eu fui com apoio, seu apoio, muito importante. E da espiritualidade também, falei, filho, você tem que aprender, você tem que se libertar, não pode agir assim, não pode agir por impulso. Ninguém é de ninguém, né, como a Zíbia Gasparetto falou bem, né, no seu livro. Não temos, não possuímos ninguém, nem a nós mesmos. A única certeza que nós temos é que nós temos a obrigação de agradecer a Deus por estar aqui vivenciando essa oportunidade de estar vivo e aprendendo a viver e se libertar dos nossos enganos. E aí, aquilo ali serviu como um profundo aprendizado para mim. E aí comecei a estudar profundamente essa questão da mente. O que leva a gente a querer que o outro enxergue, né, a necessidade de afeição, a insegurança, o medo, a projeção da princesa encantada, do príncipe encantado que você faz, porque você, eu não sei, mas desde criança eu sonhava em encontrar aquela mulher perfeita que eu ia fazer a mais feliz do mundo. E aí, tímido demais, eu fui criando aquela expectativa. Família pressionando, aí entra os traumas, os complexos. Esse menino não namora, já está aí com 17 anos, não namora, aí que as piadinhas, é gay. Não é isso. Aí a primeira menina que me roubou o beijo, eu falei, consegui. Mas aí foi a coisa afoita demais, porque aí se tornou a mãe da minha filha. Logo a primeira namorada. Porque aquelas... Agora tem que mostrar que não é nada disso que eles pensam. Porque a gente fica querendo provar para os outros, né, que nós não somos aquilo que eles estão pensando. É uma defesa do nosso ego. E aí a gente passa a ter comportamentos totalmente distorcidos da realidade. Eu tenho que ser aceito. Então, à medida que você sofre nesses núcleos, né, essa pressão extrema de ter que demonstrar algo, e isso é uma característica da nossa sociedade, as crianças, você tem que estudar, você tem que ter um bom emprego, tem que casar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, já fica aquela pressão em cima dela. E se ela foge um pouquinho das expectativas da família, a pressão em cima é maior. Se ela optar, então, por outras coisas, mudar a opção sexual ou escolher outras opções, o peso... Ou virar um... Enfim, qualquer coisa que fuja ao que é a expectativa gerada, o peso em cima daquela pessoa é muito grande. Né? E aí ela tem que lutar contra o preconceito, dentro de casa mesmo. Tem que lutar contra uma série de imposições criadas pela nossa cultura. E como entender que isso não tem nada a ver com um relacionamento saudável? Vai levar um tempo, vai levar muito tempo para a nossa cultura se libertar disso. Mas cada um vai ter que trabalhar dentro da sua maturidade e entender que podemos ser, sim, muito felizes com aquilo que nós temos na mão. É só observar o que você está aqui. Qual é o seu dom? Qual é a sua missão de vida? Uma vez eu fiz uma palestra sobre felicidade. E aí tem uma pesquisa americana que coloca 3 pontos fundamentais para você ser feliz. Dê significado à sua vida. A gente está aqui, às vezes, caminhando e... Cara, estou fazendo o que aqui? E você não dá. Você vai simplesmente sendo levado para cá, levado para lá, seguindo por uma onda, mas não entende o que você está fazendo aqui. Então, entender qual é a sua postura na vida, qual o seu significado, o que você está fazendo nessa montagem maravilhosa de Deus aqui, é muito importante. E aí vai entrar o autoconhecimento, que aí você vai ter que entender, bom, quem eu sou. Volta na infância.
Lá na infância, quando você brincava, você tinha projeções. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E geralmente ali está muito clara a sua programação, ainda recente na sua consciência ali, do que você teria que executar nesta vida. E às vezes a família, não, músico? Não, de forma alguma. Músico não dá dinheiro, né? Não, vai ser advogado, mas a família toda é médica. Não, tem que ser médico. E aí as pessoas vão tentando ali moldar, enquanto a criança deveria ser ouvida e estimulada nas suas qualidades, trabalhada nos seus defeitos. A gente erra muito na nossa educação para os filhos, porque a gente não escuta os nossos filhos, a gente simplesmente vai achando que quem vai criar vai ser a vida, e não é bem assim. Depois a gente leva os tapas na cara, porque a gente negligencia muito esse cuidado com os filhos. Não escuta o que eles têm para dizer, ou não dá valor. Uma coisa muito comum hoje é pai e a mãe têm que trabalhar. E aí ficam os dois ausentes, quem vai educar é a televisão, a escola, a empregada, a creche, que não estão preparados para educar. Os pais não estão. Imagine entregar a terceiros. E aí vai gerar crianças mimadas, por quê? Os pais, para compensar a culpa de não poder estar presente, qualquer chorinho dela já, não, toma aqui, trouxe isso aqui para você. E aí começa a compensar a falta de presença com presente. Vai criar um adulto também, que vai achar o tempo todo que precisa ter algo, né? Precisa ter aquilo que ele quer, no momento que ele quer. São os mimados por aí. Isso tudo para a gente observar onde nasce as distorções da nossa consciência. Tem aquelas que a gente traz lá de trás, né? Relacionamentos que foram doentes também, traições, traumas profundos que a gente traz no nosso arquivo, e a vida vai fazer o quê? Todo mundo conhece causa e efeito, né? Uma coisa muito debatida, karma, é uma palavra comum utilizada em todos os meios. Até no evangelho você pode ouvir falar, meu karma. Karma muito ligada a coisas negativas, mas não é, né? O termo correto é ação, consequência. Tem o karma positivo e o karma negativo. Quando dois seres entram em atrito, gerou um desequilíbrio. E esse desequilíbrio terá que ser harmonizado mais cedo ou mais tarde. Muitos relacionamentos começam apenas por essa energia que atrai os dois seres que criaram uma desarmonia em alguma época e junta. Como os dois estão em roupagens diferentes, não se reconhecem, mas tem aquela atração. Está rolando algo, tem uma química aí. Mas tirou essa primeira máscara, né, da conquista ali, vai nascer o que está acontecendo de errado entre os dois. E aí começa a surgir o atrito. Se a gente parasse para analisar e começasse a controlar as nossas reações, porque muita coisa que está errada é porque a gente não controla o que está reagindo. Fica todo mundo defendendo a sua bandeira. Quando você se sente invadido no seu território, você, opa, e aí começa a atacar o outro. Nós somos muito imaturos ainda nessas questões. Então a gente fica o tempo todo, o outro vem, você isso, você aquilo, e fica. A gente só vai harmonizar um relacionamento quando aprender a ouvir o outro. Aí a DR, né, entraria como uma porta para harmonizar aqueles dois seres se eles se permitissem ouvir o que o outro tem para dizer. Só que o que acontece hoje? A DR é apenas troca de acusação. Um acusando o outro daquilo que eles acreditam que precisam defender. E jogam uma oportunidade grande fora, que é ela de se harmonizar com aquele ser. Porque às vezes não é para ficar junto por uma vida. É só aquele momento ali, harmonizar e
Agora, quando um quer harmonizar e o outro não quer, o problema é do outro. Porque você está em harmonia e sintonia com você. Você está neutralizando o karma que tinha com aquela pessoa. Agora, se ela não quer trabalhar as suas imperfeições, a vida te liberta daquilo e ela vai aprender com outra pessoa. Então, karma não é que você vai ter que ficar ligado com aquela pessoa vida após vida até ela te perdoar. Não é isso. É quando você se harmoniza com você mesmo. Quando você entende que não precisa mais carregar aquele lixo emocional dentro de você. Aí você se liberta da sua atitude gerada. A gente não deve à pessoa, a gente deve à nossa conta bancária karmática. Quando você zera isso, se harmonizou com a pessoa, ótimo, né? Quebrou aquele elo e vocês dois podem caminhar numa harmonia maior. Mas se não zerou com aquela pessoa ali, ela vai encontrar o seu aprendizado em outro momento. Mas poderemos seguir com a nossa consciência tranquila. Não agir por impulso. É uma das grandes formas de analisar, pensar. Nosso grande problema é que a gente não joga para a razão. A gente fica ali com aquela coisa mais no instinto. Se você parasse para pensar, né, por que o outro está me atacando isso? Eu devo ter feito alguma coisa. A autoanálise, né? A nossa humildade que a gente não tem. A gente não quer defender a bandeira. Eu já levanto o escudo aqui. A gente tem que aprender a baixar esse escudo, que é o escudo do nosso ego. A gente só vai conseguir baixar esse escudo aprendendo a ser humilde. A entender que o outro tem o mesmo direito a ser feliz que você. Que o outro é tão divino quanto você. E aí a gente, vamos baixar as armas, vamos baixar o escudo, vamos baixar as espadas. Porque senão a gente vai ficar eternamente brigando para debater quem é melhor do que o outro. Porque a gente vem dessa cultura de competição, né? Você tem que ser bom, você tem que fazer isso, tem que se destacar, tem que ter dinheiro, né? Tem que ser o garanhão, tem que... Então projeta um monte de coisa na consciência, né? E aí, se o ser não sabe lidar com aquilo, chega uma hora que ele é atropelado por essa avalanche de emoções, né? Ele tem uma visão totalmente distorcida do que é felicidade. E nós temos. Então, dar significado seria o primeiro passo. O segundo seria a gente se empenhar nessas mudanças. Porque quando a gente toma uma atitude, se você não tiver empenho, determinação para manter aquilo, logo logo você está desistindo. É como promessa de fim de ano. A gente vai fazer tudo no primeiro dia do ano. No primeiro dia a gente já esqueceu tudo. Porque não tem nenhum empenho naquilo. E não é um dia que vai fazer você mudar toda uma história que você tem de sentimentos, de carga. Então, dar significado à vida, descobrir por que a gente está aqui. Se empenhar nessas mudanças. Quando você olha para dentro de você, se autoconhece, começa a entender. Bom, eu reajo assim, não vai sair. Eu estou reagindo como diante das situações? Parar para pensar como é o nosso mecanismo de defesa. Quais são as palavras que fazem você reagir de forma agressiva? É ali que vai estar o seu complexo, é ali que você vai ter que trabalhar para controlar aquilo. Se você não aprender a ouvir o outro, você nunca vai descobrir, porque a gente mascara para a gente mesmo. Você não quer ouvir para você, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas o outro, ele acaba falando porque ele não tem nenhum... Ele está ferido, ele quer mais projetar em você e quebrar aquela banca que você está colocando ali.
Então, quando a gente aprende a ouvir, a gente começa a se autoconhecer também. É claro que muita coisa é lixo. Mas é para você jogar fora. Não é para você vestir aquilo ali, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Se a pessoa está falando isso, por que ela está falando? E aí vamos analisar. Será que tem algum fundo de verdade?